Hoje, no último dia de trabalho, né, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin deu mais prazo para que os técnicos do Ministério da Defesa inspecionem o código-fonte das urnas eletrônicas, um dos últimos atos aí do Fachin nessa saída dele do cargo. O ministro também ampliou o número de pessoas indicadas pela pasta para fazer análise. Agora, os trabalhos do grupo vão até o dia 19, com 9 militares nesse grupo de fiscalização das urnas. O Fachin encaminhou um ofício ao ministro Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, né? E disse, né, nesse ofício, que diz que além de atender os pedidos feitos pela pasta, agradeceu a contribuição das Forças Armadas nas atividades desempenhadas pela Comissão de Transparência Eleitoral e na logística das eleições. Uma relação que foi para lá de conturbada nos últimos meses, né, Cláudio? Exatamente. É uma relação muito conturbada. A presidência do TSE foi coincidentemente exercida por três figuras que têm uma coisa em comum: odeiam o Bolsonaro e são correspondidos com todas as fibras do coração do presidente, né? Então, assim, foi um período difícil mesmo, né? Tivemos o ministro Luiz Roberto Barroso, que não deixava nada sem resposta, qualquer insinuação, qualquer declaração do presidente ele respondia no mesmo tom de agressividade. Isso aí esse diapasão foi sendo mantido, chegou ao ponto de o ministro Barroso, em palestras falando mal do Brasil lá fora, chegar a se referir ao presidente da República como inimigo, né? Foi contestado em outra palestra no Reino Unido por uma brasileira, chamado de mentiroso. Quer dizer, esses ministros foram para o meio da rua, né? Foram para o meio da rua para brigar politicamente. Eu acho que isso, de alguma maneira, deixou uma certa mácula na passagem desses três aí, os dois primeiros pela presidência e o ministro Alexandre de Moraes pela vice-presidência. Mas a presidência dá uma responsabilidade ao ocupante do cargo, né, que a gente espera que aconteça no caso de Alexandre de Moraes. Eu me lembro muito bem, até lembrei isso no jornal Gente, que quando o Dias Toffoli estava prestes a ser empossado presidente do Tribunal Superior Eleitoral, muita gente criticava, ficava, puxa vida, esse cara vai presidir as eleições, ele não tem isenção para isso, ele foi advogado do PT, ele foi chefe da AGU no governo Lula, ele não pode, ele vai fazer uma presidência no TSE necessariamente parcial, etc. e tal. E o ministro Dias Toffoli frustrou as expectativas. Ele fez uma bela, aqui para nós, ele fez uma bela presidência no TSE naquela ocasião. Eu, inclusive, sou testemunha de uma reação muito altiva do ministro Dias Toffoli a um telefonema que recebeu de Marco Aurélio Top Garcia, que era aquele assessor Top lá do Lula, que seguiu com a Dilma, né? E ele teve a ousadia de ligar para o ministro Dias Toffoli para passar um recado para Dilma, porque ele estava prestes a escolher o representante, o enviado especial do TSE, como observador das eleições na Venezuela. Ele então estava ali, surgiu a notícia de que a ditadura venezuelana vetava a indicação, ou vetaria a indicação do ministro Firmeza, né? Simplesmente diz, olha, me respeite, eu não estou aqui para estar recebendo recado de presidente da República, não, né? Eu sou presidente do tribunal e isso tem que ser respeitado. Enfim, ele deu um passa-fora lá no Top Garcia, que isso para mim foi inclusive marcante do ponto de vista da independência com que ele exerceu as funções. Então, assim, no final da presidência do Dias Toffoli, no final das eleições que ele presidiu e no final do seu período, ele só recebeu elogios, né? Eu, como cidadão, assim, eu fico na expectativa de que aconteça o mesmo com o ministro Alexandre de Moraes, né? Que ele adote a prudência, adote a temperança, né? A cabeça fria, a tranquilidade que tanto recomendam
o ministro, que são tão recomendadas pelo ministro aposentado Marco Aurélio, muito experiente, etc. Ele exatamente destacou isso em entrevista recente ao jornal Gente, dizendo que, olha, quando o cara assume a presidência, ele ele se imbui, né? Ele fica imbuído de responsabilidades que não tem fora do cargo. Então, assim, quem sabe, né, dá certo. Porque se o ministro Alexandre de Moraes mantiver o comportamento que ele vem adotando em relação ao presidente da República, por exemplo, aí vai ser difícil. Aí a gente vai passar por fortes emoções no período da eleição. Por outro lado, a gente viu a diferença de comportamento, né, Cris, que ele adotou agora quando ligou lá, pediu audiência ao presidente da República, o presidente o recebeu, ele foi levar em mãos, como o rito determina, né? Ele foi levar em mãos o convite para a posse e ali ficou 1 hora conversando com o presidente, ele e o ministro Lewandowski, mais ministros próximos ao presidente Bolsonaro, o próprio presidente. Foi uma conversa amistosa, 1 hora de duração, e ao final dessa conversa o Bolsonaro comunicou que sim, estava aceitando o convite e que compareceria à posse, né? Foi um comportamento muito diferente daquele de 7 meses atrás, se tanto, quando ele, na condição de próximo vice-presidente, acompanhou o ministro Edson Fachin, numa audiência muito semelhante, e ele não dirigiu a palavra ao anfitrião. Eu me lembro de uma entrevista do Bolsonaro contando isso, né? Contando que ali durou 10 minutos, né? A audiência durou 10 minutos, eles logo se foram embora, e o Bolsonaro disse que fez algumas perguntas, fez alguns comentários, o Bolsonaro é do tipo simpaticão, sabe? Todos os políticos são, né? E ele tentou ser simpático ali, puxar papo com o Alexandre de Moraes, e ele não respondeu dentro do gabinete do presidente. Você vê que ele mudou muito de atitude agora, desta vez. Tem foto dos dois, sorridentes, etc. Tomara que essa relação respeitosa, civilizada, ainda que mantenham divergências, mas que essa relação seja preservada, né? Seja mantida e seja aprofundada. Ninguém quer aqui que o presidente da República ande de beijinhos e abraços com ministros de tribunais superiores, mas pelo menos que se respeitem.